Nos ajudem com um like aí, porque o A Deriva é o menor podcast da podosfera e precisamos da sua ajuda. Dá um like para nos ajudar. Eu adoro esse início. Então, esses reatores, eles são de governos, são dos países que vendem para a distribuidora que manda para nossa casa. Depende do país. Normalmente. O Brasil, sim, normalmente são os governos. O Brasil, por exemplo, pela Constituição brasileira, tem duas coisas bem legais na Constituição, bem legais assim no sentido de explicar o setor nuclear na Constituição brasileira. Ponto 1 é que a tecnologia nuclear no Brasil só pode ser utilizada para fins pacíficos. Só para fins pacíficos. Tá escrito lá. Tá escrito. Interessante. Então, se tiver um louco aí falando o Brasil vai desenvolver bomba, meu filho, a gente primeiro precisa mudar a Constituição para qualquer coisa. Eu espero que isso nunca mude. Eu sou completamente contra esse tipo de arma de destruição, né? Acho que a gente não precisa ter o poder de destruir o outro dessa forma. Enfim. E outra coisa que está dentro da Constituição é o Estado que tem a responsabilidade de conduzir o setor nuclear. Então, para operar o reator nuclear no Brasil, precisa ser uma empresa do Estado. E aí é Eletronuclear no Brasil. Ah, entendi. O setor privado não pode fazer um se ele quiser. O setor privado não pode operar. Aí existem interpretações com relação a, tipo, mas eu não posso operar, mas o setor privado pode investir na construção de um reator e a Eletronuclear opera. Então isso tem uma discussão. Mas a operação, quem é dona da usina é o Estado. Isso não é a realidade de todos os países do mundo. Os Estados Unidos, por exemplo, tem empresas privadas que são donas de reatores nucleares. Elas têm que obedecer às normas do organismo regulador também. Cada país tem um órgão regulador do setor nuclear. E tem outros órgãos que também fiscalizam internacionais, que todo mundo que tem um reator nuclear faz parte. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, empresa privada tem reator nuclear. Os Estados Unidos é o país que mais tem? Que mais tem reatores nucleares. Que usa energia. Tem algum outro país que também tem bastante energia nuclear? Assim? A França, por exemplo, ela não é o país com mais reatores em número, mas o percentual de energia que a França usa, mais de 70% é proveniente de nuclear. Então, em termos de... Claro que eles demandam menos energia do que os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos produzem muito mais energia. Mas dentro da demanda da França, tipo, aqui no Brasil, esse percentual é para hidrelétrica, certo? A nossa maior fonte de energia no Brasil é a hidrelétrica. E na França é a nuclear. Sabe que a minha única experiência com energia nuclear é no SimCity. Conhece o jogo SimCity? É um jogo que tu gerencia ali a cidade, tu é o tipo prefeito da cidade. E aí tem um setor de energia, né? Que tu tem que construir tua cidade, tem que ter energia. Só que a energia nuclear é a última que tu consegue comprar porque ela é muito cara. Mas eu lembro que o custo, a manutenção dela no jogo era bem baixinho. Isso. Então tu começa lá com a mais poluente, a de carvão, e tu vai evoluindo até chegar na nuclear. Aí tem um puta reator no meio da cidade, assim. Isso. E tu pode... Eu lembro também que me chamou a atenção é que o único problema dela era o barulho. Porque se tu botar uma usina no meio da cidade, as casas em volta, elas valem menos por causa do barulho. Barulho? Porque tinha muito barulho do negócio funcionando, entendeu? Sério? No jogo? Isso é mentira? Não faz barulho nenhum? Em volta da usina, não. Então tá errado isso lá. Eu lembro que era o único problema, porque se tu botasse casa em volta da usina lá de carvão, poluía todo o ambiente ali. A usina nuclear não tinha poluição nenhuma. O único problema era o barulho. Não ter poluição nenhuma já deixa a casa um pouco mais carinha ali, já fica melhor. Não, mas assim, barulho fora, depende de como eles construíram, né? Barulho fora porque tem uma central nuclear, né? Aí tem 2 reatores lá dentro, tem a central nuclear e tal. Fora do barulho interessante. Eu vou ver de novo, vou jogar esse jogo de novo, vou instalar, vou ver como é que era que funcionava. Mas será que a gente consegue alguma imagem pra gente explicar como é que funciona um reator? Se a gente botar no Google... Coloca no Google PWR, reator nuclear PWR, que é o tipo de reator que a gente usa aqui no Brasil. É reator de água pressurizada. Tem um esqueminha que tem até as aguinhas passando. Aí, esse aqui, esse segundo? Reator nuclear de água pressurizada, tem até a aguinha. O segundo ali, ó. Esse. Esse é até um gifzinho. Bota grandão. Entra nele. Eu uso muito esse, que ele é até um gifzinho. Acho que ali ele não tá com um gif. Ele até... A água fica até mexendo nele.
Então, aí ali onde tá em inglês, né? O reactor vessel é o vaso do reator, é ali que acontece a reação nuclear. É ali que é o vaso do reator, onde fica o combustível, o elemento combustível. Esse é um tipo de reator de água pressurizada. Ou seja, a água esquenta ali, mas ela não vira vapor. Sabe, tipo, a gente aprende lá na escola que a água vira vapor a 100 graus. Tal. Quando a gente aumenta a pressão ali dentro, ela não vira vapor. A 100 graus. Não, ela aguenta mais temperaturas bem mais altas. E aí dentro, a parte vermelha é a parte que tem a radiação, né? O contato com os elementos radioativos. E aí por isso tem um pressurizador ali, que é o pressurizador, é o que mantém essa pressão. E essas que tá ali, control rods, são as barras de controle que controlam o funcionamento do reator no sentido daquela reação em cadeia que eu estava explicando. Que o nêutron atinge um urânio, vai se dividindo, atinge um outro urânio, vai se dividindo. Para a gente garantir que essa reação está controlada, a gente tem barras de controle, que são barras que têm elementos que absorvem o nêutron. Então, quando a gente quer, tipo, eu quero desligar o reator. Para desligar o reator, eu tenho que fazer com que a fissão pare, né, esse processo. E como é que eu vou parar? Se tem um monte de nêutron atacando um monte de urânio e se dividindo. Onde é que é o botão de desliga? Onde é o botão de desliga? Eu tiro o nêutron da reação. Porque se o nêutron não está batendo no urânio, ele não está se dividindo. Tira como? Tu tira ele literalmente? Não, eu não tiro. Aí o que eu faço? Eu coloco a barra de controle toda dentro do reator. E essa barra de controle, ela tem elementos que absorvem o nêutron. Então eu estou tirando o nêutron da reação. E aí, por isso que tá ali, control rods, que aí essa barra de controle, que aí ela entra no reator. Aí quando eu quero que ele volte, eu retiro ela, porque aí eu, retirando a barra de controle, eu estou permitindo que o nêutron volte para a reação. Mas quando tu fala tira e põe, quem faz isso? É a máquina, ela é automatizada para fazer isso? Então, é o ser humano mesmo? Não. A barra de controle, ela vai ser inserida, aí tem toda a operação do reator, né? Tem as pessoas que operam e aí vão fazer... Não é uma pessoa jogando a barra de controle. Tem os sistemas automatizados, tem os níveis da barra. Eu quero que desça um pouquinho, eu quero que suba, porque aí você vai controlando a potência, sabe? Eu quero que o reator esteja operando a 100%. Não, eu vou operar 50% e tudo. Então você vai mexendo na altura da barra. Quando ela está toda inserida, eu estou absorvendo todos os nêutrons da reação com elementos que absorvem nêutrons, sabe? Que a barra foi feita com esses elementos. Então eles vão retirar o nêutron da reação, parei a reação. Ela está desligada. Está desligado. Aí, quando eu quero que ela retorne, a reação retorne, eu vou retirando a barra de controle. E aí o nêutron volta para a reação e aí ele volta a se chocar com urânio e gera energia de novo. Aqueles espetinhos ali dentro daquele caldeirão. Eles são as barras de controle. São as barras de controle. O urânio está onde nisso? Ele está no meio do vaso de reator. O elemento combustível está ali. E aí o desenho não mostra. E depois a gente até pode pesquisar aí elemento combustível, depois que a gente terminar de explicar aí. Mas o elemento combustível são varetas, grandes varetas, que estão juntas num elemento combustível, que a gente chama elemento combustível mesmo. E dentro dessas varetas tem um basilhão de pastilhas de urânio. Tá. E as pastilhas são pequenininhas, assim. São do tamanho de... Sabe aqueles doces que é um ursinho pequenininho, que o pessoal chama de gummy bear, sabe? Daquele tamanhozinho, as pastilhas. É bem pequenininho assim. Só que aí você coloca um monte dentro do elemento combustível, da vareta. Tá. Então tem uma vareta cheia de urânio dentro, mas o que dá o start? Por exemplo, a máquina vai lá, bota essa vara cheia de urânio dentro desse lugar. Como é que ele começa a reagir? Ela já vem tipo em formatos assim de elemento combustível. Por exemplo, eu coloco dentro do elemento combustível, tem não sei quantas varetas, né? E tem, sei lá, 100 e poucas varetas, 16 por 16, 17 por 17, porque existem tipos de elementos. Aí eu vou colocando, dentro de um reator tem mais de 100 desses elementos combustíveis, e aí para startar uma reação nuclear, existem várias coisas que precisam estar alinhadas. Tipo, você está na fábrica de combustível nuclear, o Brasil
é um dos poucos países do mundo que detém a tecnologia desde a mineração até enriquecimento, fazer o combustível nuclear e operar. Tem processo completo. Tem basicamente processo completo. Tem algumas etapas que a gente ainda depende de apoio, mas não porque a gente não tenha a tecnologia, porque a gente ainda não tem a fábrica. Tem algumas etapas que a gente ainda pede apoio, mas a gente detém um conhecimento completo do ciclo. E assim, isso é raro, sabe? Não, tem pouquíssimos, se não me engano, tem 4 ou 5 países no mundo que fazem isso, e o Brasil tem essa tecnologia. A tecnologia de enriquecimento é nossa, foi nacional, sabe? É uma coisa que a gente desenvolveu. Caramba. E é incrível. É até segredo, não é uma coisa assim que é aberto para todo mundo. Se você, como é que eu vou fazer essa ultracentrífuga aqui para enriquecer urânio no Brasil? Você não vai encontrar. Não vai ter a fórmula não de vai. Bhaskara. Entendi. E aí, você, então, quando precisa, a gente fala que a reação precisa ser crítica. Crítica porque ela consegue se sustentar. Quando você atinge criticalidade, que é o termo que o setor usa, é quando você atinge uma reação sustentável, que ela continua produzindo. E para você atingir essa criticalidade, existem diversos fatores que tem que ser levado em conta. Tem a quantidade de urânio. Então, lá na fábrica de combustível, quando eles estão fabricando a pastilhazinha de urânio, eles pegam na mão, sabe? Normal, a pastilha de urânio não tem nenhum problema, pega na mão. Quando eles estão fazendo verificação, eles olham e tal. Enfim, a gente faz visita, vai para quem tem interesse, tanto a eletronuclear quanto a fábrica de combustível nuclear são abertas à visitação, sabe? Você consegue ir lá visitar o reator e consegue visitar a fábrica de fabricação de combustível. Claro, tem limite, né? Da onde você pode entrar, enfim. Mas é fantástico. E aí dentro de um reator, todos esses requerimentos para chegar essa criticalidade, eles são atingidos. Então,